sempre que a gente vai veicular uma campanha que necessite de atenção em alguns detalhes da localização para onde nossos anúncios vão ser direcionados, é muito importante dominar na etapa de grupos de anúncio na tua estrutura de campanha o setor de localizações. E eu já vi muita gente cometer erros bobos por falta de atenção ali e não entender muito bem as configurações que são possíveis. Então, nesse vídeo aqui, a gente vai entender direitinho como é que funciona, beleza? Então, vamos lá. Antes da gente dar uma fuçada juntos nessa parte de localizações, vou pedir que você se inscreva aqui no canal, deixe seu like, comente sua dúvida, seu feedback, para que a gente continue fazendo esses conteúdos, beleza? Então, bora lá para entender. Então, aqui a gente consegue ver, dentro do nosso gerenciador de anúncios, que a gente já está dentro de uma campanha, a gente está na etapa de conjunto de anúncios, né? Grupo de anúncios, ad set, se tiver em inglês o teu gerenciador. E nessa etapa, né, após criar uma campanha, vamos supor que aqui é uma campanha de tráfego para vender o curso, né, pré-lançamento do curso, e daí a gente está criando esse conjunto de anúncios, passa ali da etapa de públicos, a gente tem esse setor de localizações, conforme eu comentei, né? Então esse setor aqui, ele é mega importante de entender as possibilidades dentro dele. Então vamos dar uma navegada aqui e uma fuçada para compreender e dominar. Primeiro ponto mega importante, tá? Esse botãozinho aqui, incluir. Muita gente não sabe, mas tem como excluir localizações dentro de uma já pré-selecionada. Então a gente só pode usar o excluir a partir do momento que a gente inclui alguma coisa maior aqui, porque a gente vai excluir de dentro de algo, mas a gente tem essas duas opções. Então você consegue desenhar alguns públicos por exclusão também. Então é muito interessante a gente entender que quando a gente vai incluir a primeira estrutura, aqui a gente tem acesso a incluir países, estados, cidades e até endereços específicos, tá? Então a gente consegue do macro ao micro nessa parte de localização onde nossos anúncios vão aparecer. Então a gente pode inserir um país, então vamos supor aqui Brasil, coloquei Brasil. Sempre, outro ponto importante é entender a categoria de cada uma dessas localizações. Então observem que Brasil tem país região, ó, tem Brasil, São Paulo, daí tem um bairro, provavelmente ali em São Paulo. Brasil, Bahia, então ó, tem mais um bairro na Bahia. Salvador, Bahia, Brasil, cidade. Então ele cruza várias coisas que tem uma nomenclatura semelhante, então é bem importante a gente cuidar desses pontos aqui, tá? Então a gente quer o Brasil, país, região. Clicamos lá, ele está abrindo, ele vai selecionar o país ali. Você pode dar um zoom no mapa para ficar mais próximo da região quando você precisar de melhor visualização. Está aqui, ó. Nosso anúncio apareceria em escala nacional tranquilamente. Ah, Rodrigo, mas eu não entrego em alguns estados. Você pode vir em exclusão. Então você pode excluir algum lugar dentro da localização que você já selecionou, né? Então vamos supor que a gente não entrega no estado de Goiás. Aí tá ali, ó, escrevi Goiás. Tem Goiás endereço? Não. Formosa, Goiás. Cidade? Não. Goiás, Brasil, estado? Sim, esse que a gente gostaria. Então selecionamos lá a exclusão, ó. Então categoria de exclusão, tá ali o estado excluído. Ah, mas não é só esse, Rodrigo. São 2 estados, eu também não entrego no Mato Grosso do Sul. Sem problema. A gente continua em Mato Grosso do Sul aqui. Ó, estado novamente. Releva cidades, vai no estado. Ainda estamos em exclusão. Tá lá, ó, certinho. Ah, Rodrigo, mas eu também agora estou entregando para Colômbia, sei lá. Então a gente também pode adicionar um novo país depois, não tem problema nenhum. Ó, Colômbia, país, região. Ele seleciona lá junto, ó. Colômbia está selecionado bonitinho no nosso mapa. Ó. Então, país, exceto 2 estados. Então isso aqui é perfeitamente possível de casar. Ao mesmo tempo, a gente pode excluir tudo que a gente já colocou, relevar essa informação aqui, e a gente pode colocar um estado. Então a gente pode incluir, por exemplo, o Paraná. Incluímos o Paraná, tá lá, o Paraná estado, Paraná Argentina não, pelo amor de Deus, né? Então vamos para o estado no Brasil, ó. Então tá lá o Paraná selecionado. Novamente, vamos dar mais um zoom aqui para aproximar, enxergar o estado bonitinho, marcadinho certo. Só que dentro do Paraná eu não entrego para alguma cidade específica. Novamente, você pode fazer exclusão de cidades aqui dentro também. Então, Londrina, não entrego para Londrina. Para carregar. Aí, ó, Londrina, Paraná, cidade. Nova Londrina, outra cidade. Não, então vamos na cidade correta, beleza? Ó, ele excluiu. Agora, depois da gente selecionar país, estado, sempre que a gente seleciona de cidade para baixo, ou seja, cidade, um PIN de localização que a gente já vai falar, ou um endereço específico, ele vai jogar um raio no entorno.
Sempre que for cidade, ele vai jogar a cidade mais 40 quilômetros de raio no entorno dessa cidade especificamente, tá? Ah, Rodrigo, não me interessa pegar toda essa região, porque se a gente der um zoom lá, ó, você consegue entender quais são as cidades que pega ali no entorno, Arapongas, Açaí, Sertanópolis, e vamos dizer que não faz sentido para o teu negócio, né? Não pegar essas outras cidades. Então, o que você pode fazer? Você pode alterar esse raio aqui de exclusão. Então, eu posso diminuir ele para um mínimo, que são 18 km no entorno. Ó, coloquei lá, ele já reduziu, ó, tá vendo? Então, a gente já tem agora um raio menor, mas que continua excluindo além da cidade de Londrina. Mas, Rodrigo, só quero excluir Londrina, apenas a cidade atual. Então, ponto. Fica um pin ali. Quero mais outra cidade, ó, Maringá. Escrevi tudo errado aqui, Maringá. Selecionamos a cidade. Novamente, ele vai trazer o raio de 40 quilômetros. Queremos só a cidade, clica ali, fechou. A nossa segmentação é o Paraná inteiro, exceto Maringá e Londrina. Então, a gente não vai impactar quem está lá. Então, isso aqui funciona tranquilamente, ok? Então, também temos como fazer estado para cidade. Vamos fazer um pouco mais micro. Então, vamos incluir agora a cidade de Curitiba. Aqui já tem outro ponto, ó. Curitiba, cidade, Seringal, Curitiba, no Acre, outra cidade. Então, tem todos os outros endereços, a gente quer Curitiba, Paraná, Brasil. Selecionamos, como sempre, mais 40 quilômetros de raio. Então, a gente já consegue observar aqui o tanto de cidades que pega no entorno. Vamos supor que, nesse caso, é interessante, mas não tanto. Então, vamos reduzir o raio aí até 20. 21 ficou. A gente está com 21 quilômetros de raio. Então, agora já faz mais relevância, faz mais sentido para o nosso negócio esse impacto aqui de Curitiba e região metropolitana. Vamos dar esse exemplo. Mas vamos supor que a gente quer excluir alguma região lá dentro. Então, dentro da minha localização, de acordo com o ticket médio ou da necessidade de renda mínima, do padrão de renda que eu tenho no meu produto e do meu target, eu queria tirar alguns bairros que não me interessa o público que está lá. Então, por exemplo, né, vamos dar um chute aqui, ó. Então, vamos pegar a cidade aqui mais perto de Pinhais. Eu posso botar a exclusão novamente. E o que eu posso fazer? Adicionar um pino. Então, eu posso vir aqui, ó, coloco ele ali. Só que lembra que eu falei que de cidade para baixo, mesmo assim ele vai jogar um raio? Então tá o pino e mais 16 km de raio. A diferença é que o pino eu consigo reduzir até 2 km o raio. Então, uma boa redução, ó. Então, enquanto a cidade eu conseguia uma redução mais leve, no pino eu consigo até esta parte aqui. Ou seja, ó, eu estou impactando Curitiba e a região metropolitana, exceto essa parte. Quem tiver aqui não recebe anúncios. E daí eu posso desenhar da forma que eu bem entender, né? Posso colocar 6 km de raio se eu quiser uma circunferência maior ali. Então, ó, dei um OK. Fechou. Então, a gente já tem toda a redução de público dentro dessa parte. Rodrigo, mas eu quero um endereço, quero onde a minha loja está, eu quero só impactar quem está em volta da minha loja, porque eu preciso de call to action mais rápido. Você está aqui pertinho, vem almoçar no meu restaurante, por exemplo, né? Então a gente consegue colocar. Vou colocar uma rua famosa aqui, rua 15 de novembro. Ó, Curitiba. Vamos chutar um número aqui, tomara que tenha. 54. Não é que tem mesmo? Então, fechou. Ó, novamente, endereço com 16 km de raio. Reduz o raio, tá lá, ó, nos entornos com 2 km de raio, da onde fica exatamente o meu estabelecimento. Ó. Então, ele está ali no centro, e além do centro, ó, ele está pegando um pouco do Baté, um pouco da Mercedes, um pouco do Centro Cívico, um pouco do Alto da 15, então ele pega essas regiões aqui. Rodrigo, mas essa parte específica aqui do mapa não me interessa, a galera dali não me interessa. Então, mesma forma, eu posso adicionar um pino onde eu pegue mais pessoas aqui fora. Então, como tem a rua 15 aqui, eu posso colocar também. Aqui me interessa, vamos supor, o bairro Alto da 15. Ó. Joguei um pino ali. Tá vendo que o pino ele puxa com coordenada. Eu posso tirar os 16 km de raio, descer para 2. Ó. Então, ó, peguei toda essa galera. Agora a gente precisa excluir essa aqui. Coloca em exclusão, adicionar pino. Pum. Novamente, 16 km de raio. A gente faz a redução. Ó. Então agora a gente pega só esse público que está dentro dessas partes aqui de intersecção dos círculos azuis.
Então a gente consegue fazer essa inclusão e exclusão, beleza? Tranquilamente. Então isso é bem importante de entender, porque você consegue desenhar melhor os bairros por faixa de renda, se tem muito parque, ou se tem algumas coisas que não tem um público atrativo para ti, por exemplo, né? Então, bem possível essa configuração. Aqui embaixo tem mais um botão que muita gente não se liga. Então, às vezes você tem uma renca de endereços para colocar na configuração de foco do teu target, ou muitas cidades para colocar numa lista, e você não precisa ficar lá manualmente de uma em uma. Você pega a lista e dá um Ctrl+V aqui dentro. Então aqui você pode adicionar localizações em massa, né? Vários endereços, várias cidades, enfim. Ó. Aqui você seleciona o tipo que você quer de localização. Vamos dizer que a gente vai subir várias cidades. Então, dá um OK aqui, ó. Ele te dá o exemplo, ó, uma cidade por linha. Dá um Ctrl+V, você coloca o raio padrão, né? Então todos os raios vão ser iguais. Então vamos supor que a gente só quer 16 quilômetros, a gente quer só apenas a cidade sem nenhum raio. Dá um OK aqui, foi. Ele já puxa a lista para toda lá para dentro do mapa. A diferença é que ele só tem um passo no meio disso que ele vai pedir para você revisar. Por quê? Aquele velho problema que eu mostrei ali para a gente sempre tomar cuidado. Eu coloco São Paulo, cidade, pode confundir com São Paulo, estado, e jogar lá dentro. Então, tem algumas coisas que são parecidas. Curitiba, tinha uma outra cidade, não, Londrina, né? Tinha uma cidade Nova Londrina. Curitiba, tem uma cidade em Santa Catarina que se chama Curitibanos. Então, ele pode ter alguma confusão ali na ferramenta e subir errado. Então, você dá uma revisada antes na lista de revisão, dá o OK, ele já joga tudo lá automaticamente para o mapa. Então, funciona bem legal aqui, dá uma facilitada no processo quando você tem muito endereço para subir. E da mesma forma, endereços específicos, como eu comentei, né? Então, você dá um endereço por linha, aí tem uns raios um pouco menores, né? Que você consegue colocar, intermediação. Fazer a correspondência, revisa, manda para o mapa, fechou, beleza? Então, temos essas possibilidades aqui dentro que são bem interessantes para se cuidar. E tem mais um detalhe que, sério, é muito comum, já vi muito aluno passar batido esse botão que não é nada, é pequenininho aqui, e tem muita gente que vai no automático, só deixa ele, coloca as localizações e desce a linha na campanha. E deixa passar um fato importante, que é como o seu produto é consumido, né? Então, quando a gente abre esse botão aqui, ó, a gente tem pessoas que moram ou estiveram recentemente nesta localização, pessoas que moram nessa localização, pessoas nesta localização recentemente, ou pessoas apenas visitando essa localização. Então, o teu negócio é um bem de consumo rápido, um mercado, uma farmácia, uma loja de roupa, a gente pode trabalhar nisso de uma forma mais aberta, né? Agora, sei lá, eu sou de uma faculdade, eu vendo graduação, né? 4 anos de graduação. Vale a pena eu pegar pessoas que estão visitando, pessoas que estiveram recentemente? Não, eu quero pessoas que moram efetivamente aqui, né? Então é bem interessante você sempre cuidar desses botões para que seja pertinente ao teu produto, ao consumo dele, e que você realmente traga as pessoas para o seu site, para o seu e-commerce, para a sua loja, que possam consumir, né? E gerar receita para você. Então esse botão que tem muita gente, sério mesmo, que passa batido. Então tenham essa atenção de inclusão, exclusão e os raios. Usar os pins, endereços aqui também, você pode fazer o desenho que você quiser, eliminando endereços em exclusão, e também desse botão, fechou? Então esses aqui são macetes muito bons e práticos na parte de configuração ali do conjunto de anúncios. Mas, Rodrigo, às vezes eu não tenho ainda essa inteligência de em qual cidade eu performo melhor, ou em que estado apostar, ou como eu posso dividir minhas campanhas por geolocalização. Então, basicamente, aqui a gente tem outros detalhes que a gente precisa se atentar, que é na parte de relatórios. Então, quando você abre o gerenciador de anúncios, basicamente na parte de relatórios, você tem 2 botões, que é o direcionamento e o detalhamento, que eles conseguem te ajudar a organizar toda a tua tabela de relatórios ali embaixo no gerenciador de anúncios. O detalhamento vai mostrar como as coisas estão funcionando, para onde estão indo, e o direcionamento também, a análise de métricas. Então a gente consegue casar as métricas com o resultado por região, por gênero, por dispositivo e por aí vai, né? Então você casa todas essas variáveis para ter um relatório mais completo. Ali dentro, então, como eu comentei, tem o de regiões. Então você pede o relatório por regiões, casado com as métricas que você pré-seleciona. Dentro disso ele vai casar, e você consegue ver aonde mais você tem conversões. Então, você vê que você está consumindo muito budget num estado específico que não está convertendo. Então, putz, é melhor eu limitar isso, separar esse estado, porque ele não consome muita verba, e concentrar nos estados que realmente me trazem receita, né?
Então, através desse relatório, você já consegue ter essa compreensão. Só que o detalhe é que, como o nome diz regiões, ele vai detalhar no mínimo por estado, ele não detalha por cidade nem por endereços. Primeira dica, se você quiser fazer um comparativo por cidades ou endereços, você vai ter que separar em grupos de anúncios diferentes. Então, cada grupo de anúncio para um local específico, uma cidade específica. Aí você vai confrontar, fazer o comparativo de resultados de veiculação dentro de cada um desses grupos de anúncio, porque daí você tem um comparativo bem embasado para tomar decisões por cidades ou endereços. Mas também tem outra dica. Se eu tenho uma campanha nacional, por exemplo, ou às vezes até quando a gente está trabalhando com o estado, né? Se eu ativo uma campanha dessas para o Paraná, é muito fácil que Curitiba, onde tem mais população, consuma muito mais verba e não necessariamente converta mais para o seu negócio, por exemplo. Se eu coloco a nível nacional, né, Brasil, é muito, mas muito comum mesmo que São Paulo e Rio de Janeiro tenham um alto consumo das minhas impressões de anúncio e às vezes os meus resultados e não necessariamente me gerem receita, né? Então, às vezes, esses lugares onde tem mais população canibalizam as outras regiões da sua campanha, nem sempre te trazendo o melhor retorno que você esperava, né? Então, é bem importante a gente extrair o relatório depois por regiões, entender como isso está funcionando, bate com o seu relatório de analytics para ver se o resultado acontece devidamente nessas regiões também. E se você quiser separar, mudar isso, né? Então você pode fazer um grupo de anúncio, por exemplo, para São Paulo e Rio de Janeiro, com uma verba específica, e outro grupo para o restante do Brasil, com uma verba específica, ou a nível de estado, separando capital. Então aí a gente começa a reestruturar nossas campanhas e conjuntos de anúncios para que a gente tenha essa separação melhor e que a gente faça com que o orçamento tenha um fluxo melhor de entrega equalitário, né, por regiões e focando às vezes onde a gente realmente sabe que a gente traz receita, beleza? Então, espero que vocês tenham curtido as dicas de hoje, implementem e que funcionem nas campanhas de vocês e te espero aqui na próxima, fechou? Valeu!